Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para mais uma notícia. Câmara, integrantes da oposição apresentaram hoje mais um pedido de impeachment de Lula. Na visão dos 57 deputados que assinam o documento, o governo cometeu crime de responsabilidade fiscal, o mesmo que tirou Dilma Rousseff do poder em 2016. A nova denúncia é baseada numa reportagem da Folha. Em 15 de junho, a publicação mostrou que o executivo mudou dados da Previdência Social para reduzir em aproximadamente 12 bilhões de reais a projeção de despesas com benefícios previdenciários em 2024. O autor do pedido é o deputado Biratã Sanderson. No requerimento, o parlamentar menciona a nota técnica da Coordenação de Orçamento de Finanças do INSS, que teve a projeção alterada às pressas, devido à exigência legal de publicação do relatório bimestral de avaliação das receitas e despesas primárias. Silvio Navarro, mais um pedido aí de impeachment do presidente, aí por crime de responsabilidade. A gente sabe que para um pedido de impeachment avançar, são necessários alguns ingredientes ali, né? A vontade também do presidente da Câmara, povo na rua. Como é que você avalia aí esse pedido, que é de autoria aí do deputado Biratã Sanderson? É parte da política que a oposição deve fazer. Se vai prosperar ou não, são outros 500. Isso depende do clima no Congresso, de povo na rua e principalmente da relação com o judiciário, né? Esses três fatores, eles são indissociáveis. Você não tem um impeachment de um presidente da República. Nós vivemos 2 impeachments, 2 processos com Fernando Collor e com Dilma Rousseff desde a redemocratização do país, sem esses fatores. O povo na rua, em massa, ou seja, a perda da base social de um governo, a insatisfação popular latente, gritante, um Congresso Nacional sem base de apoio. Ele não tem base, mas ele tem um centrão que se movimenta conforme o xadrez político. E neste momento, os partidos do Centrão, que são majoritários, estão preocupados com 2 fatores. O primeiro, a eleição municipal. Agora, próximo semestre tem eleição municipal. E eleição municipal, ano par para prefeito e vereador, combina com ano par para deputado federal, estadual e os demais cargos que são majoritários. Por quê? Porque o prefeito se compromete com o deputado a apoiá-lo daqui a 2 anos, o vereador também. Então essa é a teia, é a capilaridade política. Então eu acho que os deputados estão preocupados, primeiro, com esse fator e segundo, com emendas parlamentares que precisam sair agora. Tem uma reportagem de hoje do jornal Estado de São Paulo, a cifra é 7,7 bilhões de reais liberados e empenhados no jargão orçamentário. Metade já saiu, né? Ou seja, antes da eleição, 7,7 bilhões de reais das tais emendas PIX, ou seja, dinheiro que vai pingar lá na ponta, no caixa do prefeito, sem a devida transparência que o TCU, Tribunal de Contas da União, exigiu desde janeiro e já de alguma forma, porque a outra metade vai continuar pingando nos próximos meses ou nas próximas semanas, burlando a lei eleitoral. Então, esse é o entendimento hoje no Congresso Nacional. O deputado está preocupado com o dinheiro para chegar rápido na prefeitura e no xadrez político municipal. Então, não tem um clima a partir daí. O terceiro fator que eu tinha citado é o judiciário. Está todo mundo junto naquele cabaré que eu citei agora há pouco em Lisboa e vocês todos comentaram. Portanto, não há um verdadeiro clima para o impeachment. Acho que em fevereiro o crime foi ainda pior, quando Lula atingiu ali, feriu o artigo 5º da lei do impeachment, a 1079 de 1950, quando ele cometeu hostilidade contra a nação estrangeira e atrapalhou a neutralidade diplomática ao comparar
a guerra do terror, né? Israel combatendo o terror ao Holocausto. Ali sim, para mim, houve um crime passível para a lei de impeachment, foi apresentado, mas aí tem o Rodrigo Pacheco, né? Enquanto o Rodrigo Pacheco estiver lá, nada vai acontecer. E aí, consta, pode não haver clima nesse momento, mas é uma denúncia que preocupa. Nessa reportagem da Folha mostrou ali que houve uma maquiagem nos dados da Previdência Social para reduzir o valor de 12 bilhões, uma projeção de despesas. É algo bastante preocupante que demanda aí uma investigação. Tudo nesse desgoverno é muito preocupante e a gente leva imediatamente as mãos ao bolso. Eu acho que o Silvio fez uma análise já bem completa, né, do que é um impeachment, realmente da questão política junto com a questão jurídica. E a questão jurídica, né, é o pretexto, digamos assim, aí você puxa da cartola o que você quiser. Tem a questão que o Silvio mencionou sobre Israel, tem pedalada fiscal, tem um monte de coisa, né, porque o Brasil voltou e a gente sabe o que isso significa na prática. Agora, o Al Capone foi pego lá pelo imposto de renda, né? Então, o Lula tinha que estar cumprindo pena até hoje pelos seus crimes. Mas o ladrão resolveu voltar à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin. Sempre que eu menciono essa frase, eu digo o nome do autor, né? Foi o Geraldo Alckmin que disse isso. E lá está agora. Vai sofrer impeachment? Vai ser esse o mecanismo que o sistema vai usar para se livrar do Lula? Lembrando que muitos não queriam o sapo barbudo, tentaram levantar uns 37 nomes aí de terceira via, estão todos hoje no governo Lula, né, praticamente, mas nenhum vingou. Então o Alckmin está lá como uma espécie de seguro. O sistema não gosta do radicalismo do Lula. Quando a gente começa a ler editorial do Estadão, até mesmo os jornalistas mais defensores do governo no Globo, tipo Miriam Leitão, né, e companhia, fazendo uma crítica em relação às estatais, ao Banco Central, à diplomacia, é porque eles querem mesmo um governo tucano. Eles querem isso, um governo tucano. Então, se começar a degringolar a economia, o dólar passar de 6, daqui a pouco bate 7, a coisa começa a ficar esquisita, aí o pretexto é o de menos. Vamos pegar qualquer um desses. Mas é bom o Lula ficar atento. E ele sabe disso, o Dirceu sabe disso. Eles não são bobos, eles viram o que aconteceu com a Dilma. Eles devem estar agindo para cooptar as forças necessárias e não passar pelo que passaram lá em 2014, uma vez mais, né? Então, todo cuidado é pouco. Eles vão tentar, obviamente, eles vão tentar se blindar, mas o sistema pode tentar se livrar do petismo e colocar no seu lugar o tucanato, uma vez mais, por medo da face, que não é nenhuma surpresa, mas é a face verdadeira do radicalismo petista. Piotr, para fechar? Esse caso da Previdência parece pedalada, tem sinais de pedalada, sim, é uma pedalada. Só que você se lembra que lá no acabouço da discussão, eles tiraram boa parte dessa legislação do que seria pedalada justamente para não gerar processos de impeachment. Mas eu acho que não é completo, não. Há uma possibilidade técnica, sim. Mas dia desses, o ministro Haddad chegou a sugerir que a inflação, que obviamente vai ficar um pouco mais pressionada por causa da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, a enchente, o Rio Grande do Sul é fornecedor de uma série de produtos que compõem a cesta da inflação, né, na hora de fazer o IPCA, que não considerasse aquilo, porque isso é só momentâneo e o governo está trabalhando para resolver aquela questão. Quase uma sugestão de pedalada para o Banco Central, que óbvio, inflação é uma questão de demanda, e de oferta. Se você tem problema nisso, a inflação sobe ou a inflação desce. O Banco Central vai fazer só um trabalho técnico. Mas veja só o tamanho da ousadia. A grandeza de uma... Roberto Campos Neto. Hoje, em entrevista à Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, onde o petista cumpre a agenda, ele afirmou que o chefe do Banco Central enveredou por um caminho equivocado. Lula disse ainda que não tem pressa para indicar o substituto de Campos Neto, cujo mandato na presidência do Banco Central termina no final do ano. Hoje cedo, na capital paulista, Roberto Campos Neto participou de uma coletiva de imprensa sobre política monetária. Ele declarou que não iria comentar as críticas de Lula. Campos Neto também negou que tenha sido convidado por Tarcísio de Freitas para ocupar o cargo de ministro de Estado,
caso o atual governador de São Paulo seja eleito presidente da República. Silvio, parece notícia velha, mas é novamente o presidente Lula atacando aí o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que disse que não ia responder às críticas, porque se fizesse isso também ia tomar muito tempo, né? Porque toda semana é um novo ataque aí ao presidente do Banco Central. E ele segue a cartilha, né? Repete a mesma ladainha para ver se cola, porque não tem escapatória. Eu acho que a análise econômica já foi feita pelo Constantino, o Piotr complementou, eu acho que está tudo muito claro. Acho que o Lula, inclusive, deve ter terminado essa entrevista, foi para casa, alguém deve ter cochichado para ele. Lula, você inclusive mentiu sobre a história dos 15 minutos para lá ou para cá. Era mentira, você continua tentando criar narrativas, só que os fatos estão aí, estão colocados. Eu gostaria de tocar no ponto em que ele chama quem o criticou, no caso, os jornalistas, de cretinos. Eu me sinto muito à vontade para dizer para o Lula que ele é um cretino. E eu imagino como é que fica a cabeça de jornalistas que passam o dia inteiro nas redações defendendo esse governo, defendendo o Lula, defendendo as bobagens que ele fala, passando pano para as mentiras que ele tem falado com mais e mais frequência, porque as entrevistas estão se avolumando. Ele tem falado para rádios no Nordeste com mais frequência e até alguns portais, sempre para jornalistas de confiança do Palácio do Planalto. Ele não se senta com um jornalista que pode causar determinado desconforto diante de uma pergunta. Fica aqui o convite, se ele quiser participar de uma entrevista, eu imagino que meus colegas de bancada do Oeste Sem Filtro não se negariam a entrevistá-lo. Eu não me nego a entrevistá-lo. De forma alguma. Acho que a resposta está dada aqui pela bancada. Me junta ao seu convite. Pois bem. Mas eu me sinto à vontade, para não me alongar, Paula, em dizer que o presidente é um cretino. Agora, como é que fica esse pessoal que faz assessoria de imprensa em televisão aberta ou em canal pago desta mesma televisão aberta, todo mundo sabe de quem a gente está falando, que passa pano com dinheiro da Secom, com dinheiro do pagador de impostos público, pode chamar como quiser. Enfim, a gente sabe de onde sai o dinheiro, é do nosso bolso, passa pela mão do Paulo Pimenta, agora ele está como governador postiço do Rio Grande do Sul, está lá o sub dele, continua pingando nessas redações. E aí eles têm que passar pano, passa esfregão, passa rodo. E aí eles têm de ouvir que o Lula é um cretino. Escapou um sorrisinho aqui no cantinho da minha boca. São cretinos também. O Lula, ele acha estranho, eu estou no mercado, o Lula vai dar uma entrevista, eu fico apavorado, eu já reajo. Ele acha que não, seria estranho se subisse só com o anúncio da entrevista, subisse o dólar. Não. Quando um cretino desses vai falar, e você sabe que ele vai dizer alguma coisa parecida com gasto é vida, tem que gastar para que o desenvolvimento depende do Estado. Você sabe que vem uma coisa dessa, você já começa a tomar providências. Agora ele vê que é mentiroso, né? Porque ele sabe que a coisa foi crescendo enquanto ele falava, como continuará a crescer todas as vezes que ele abrir a boca. Ele critica o presidente do Banco Central, ele acha que tem que baixar o juro agora, como se o pessoal do Banco Central, inclusive os que ele nomeou, os que ele indicou, eles fossem maldosos, né? Eles são perversos, assim, não, vamos subir o juro que é para tirar dinheiro desse povo aí, porque eles têm que pagar. Que isso? O Lula, se fosse presidente do Banco Central, baixaria tudo, quebrava o país. O Brasil sobrevive ao Lula. Agora, é um cara que diz que troca ideias com a mulher que ele tem como farol. Aí eu me lembro sempre de uma história contada pelo jornalista Marcos Correia, brincava muito com isso. Ele queria entrevistar o Eugênio Goudin, que tinha sido ministro da Fazenda do Juscelino Kubitschek. O velho economista estava completando 100 anos. Ele queria, o Marcos contava isso aí com graça, né? Ele dizia assim, ele ligou, disse, doutor Goudin, Eles querem decidir sobre leis, eles querem decidir sobre julgamento, eles querem tudo para eles, esses ministros, né? Então, assim,
tem que ter muita competência, né? Tem que ter muito tempo para poder resolver tanta questão que eles querem, né? Dar conta, né? E aí chega no final eles não dão conta de nada. Eles querem fazer palestra em Londres, eles querem estar em Lisboa, eles querem dar palestra aqui em faculdades e julgamentos de réus ficam para trás. Advogado aí perdendo os cabelos para tentar falar com o ministro para ver se consegue a liberdade de réus, julgamentos de réus, e eles querem decidir absolutamente tudo, passando por cima ali de Senado, passando por cima de Câmara. Não estão para brincadeira, para falar bem a verdade. Daqui a pouco estarão decidindo até o que os presidentes ali da Câmara, do Senado têm que fazer, já que são os frouxos, né? Os presidentes ali de Senado e Câmara, o Lira sumiu, ninguém nunca mais soube do Lira. Ele é um coadjuvante, é um cara que é uma sombra lá na Câmara, não faz absolutamente nada. Você não vê ele botando a boca em nada, falando de nada, dando opinião sobre nada. E o Pacheco, a gente já sabe como que o Pacheco age, né? Governo Milei propõe diminuir maioridade penal para 13 anos na Argentina. Vamos ver essa notícia aqui. O governo do presidente Javier Milei enviou ao Congresso argentino um projeto de lei que reduz a maioridade penal para 13 anos, conforme anunciaram nesta sexta-feira os ministros de Segurança Patrícia Bullrich e da Justiça Mariano Libarona. O governo solicitou urgência na aprovação da medida, segundo o comunicado do Ministério de Segurança. Atualmente, a maioridade penal na Argentina é de 16 anos. De acordo com Bullrich, o objetivo do projeto é proteger o cidadão argentino diante do delito e acabar com a impunidade. O projeto de lei, denominado Regime Penal Juvenil, estabelece um novo regime penal para adolescentes entre 13 e 18 anos que cometam crimes. As penas podem chegar a até 20 anos de prisão, conforme reportado pelo jornal argentino La Nación. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!